Em entrevista ao Norte Notícias, os irmãos Eduardo dos Santos e Leonardo dos Santos contam como é ser vegano na periferia. Segundo eles, o estilo de vida barateou as despesas com alimentação, mas muitas pessoas ainda pensam que é para ricos. A posição ativista dos irmãos nas redes sociais. Tem algo que antecede um pouco essa página, né? Que é quando eu vejo um caminhão que caiu com porcos no Rodoanel, aqui no estado de São Paulo. E eu me deparo com isso através das redes sociais, ativistas mostrando esses animais sendo pisoteados pelo caminhão, berrando, sangrando, com patas esmagadas, e todo um sofrimento muito explícito ali. E quando eu me deparo com aquilo, eu automaticamente me sinto, né, compassivo àquela situação. E eu vi um ativista falando, tá vendo esse animal aqui? Isso aqui ele ia virar um bacon, ia virar um pedaço de carne. Agora ele tem a oportunidade de ir para um santuário, de ganhar uma chance de não ter uma vida condicionada à morte. E a partir disso eu falei, não quero mais consumir carne, entendeu? E foi quando eu comecei a pesquisar, a entender, a buscar alternativas ao consumo de carne, até me deparar com a indústria de leite, de ovos, e descobrir que era muito mais pior em questão de sofrimento animal do que a própria indústria da carne, né? As vacas ficam presas, elas são inseminadas artificialmente. Quando o bezerro nasce, né? Porque a vaca só dá leite porque nasce o bezerro, ele é separado da mãe. Então, tudo isso para mim não fazia sentido, né? Se eu tenho um cão em casa, se eu tenho um gato em casa, se eu protejo tantos esses animais, se eu levo no veterinário, se eu cuido deles, qual o sentido de comer outros animais, de pagar para matarem outros animais, né? Então não fazia muito sentido na época, eu decidi realmente não consumir mais produto de origem animal. Então, assim, hoje eu e o Léo nos posicionamos que o veganismo é muito além da questão animal apenas, né? Envolve meio ambiente, produção de alimento, saúde pública, fome, uma série de coisas, mas eu me torno vegano por uma questão ética, por uma questão prática, de não consumir, de não contribuir com a indústria da carne e toda a sua cadeia de exploração. Como você pode ver, né, nós somos gêmeos e eu me torno vegano 2 anos depois do meu irmão. E por que que isso aconteceu, né? Por que que eu levei 2 anos para poder me tornar vegano? O que eu sempre digo, assim, a primeira coisa foi que eu tinha muita dificuldade em consumir vegetais, muita dificuldade mesmo. Então, foi algo que me impediu completamente de se tornar vegano junto com o Du, por exemplo, né? Embora eu tivesse tido contato também com a mesma coisa que ele teve, com as mesmas informações, eu não fui tão a fundo. E pensando, pô, eu queria muito mudar minha alimentação, eu queria muito, né, entender o que é o veganismo de fato e tal. Só que, assim, para mim sempre foi muito difícil essa questão da comida, porque o meu prato básico era arroz, feijão e uma carne, ou uma calabresa, um ovo, era isso, né? Não entrava nada colorido. Porém, ao passar 2 anos, eu peguei e falei, eu não vou mais ignorar, eu quero mudar minha alimentação, eu não quero mais contribuir com algumas coisas, e aí eu passei a estudar, né? Tipo, o que de fato é o veganismo. Eu comecei a ler de forma mais aprofundada sobre tudo isso, para ver se fazia sentido de fato, né? E assim, a partir do momento que eu tive contato com a quantidade de informação sobre como os animais são tratados dentro da indústria, como a morte desses animais é algo terrível e tenebroso, como esses animais são criados para morrer, né? É, atravessado por uma série de sofrimento, eu falei, eu não quero mais contribuir com isso, e eu acabo me tornando vegano da noite para o dia, literalmente, entendeu? Mas eu já tinha me preparado psicologicamente, já tinha pensado muito sobre isso, e quando eu fiz a mudança de fato, foi da noite para o dia, eu fui dormir comendo arroz, feijão e frango, e acordei comendo arroz, feijão, alface, tomate, couve, enfim, né, eu mudei completamente, e assim, para mim, deu certo, para mim foi muito bom. O veganismo abraça a indústria agro. Quando nós falamos de agronegócio, nós estamos falando de commodities, estamos falando de produções de monoculturas e que geralmente são utilizadas para exportação ou para ração de animais. Dificilmente você vai ver o agronegócio, ele se vangloria por alimentar o mundo, alimentar o Brasil, mas essa não é a realidade. Quem alimenta o país hoje é a agricultura familiar. 70%
do que nós consumimos hoje vem da agricultura familiar. Então, até o veganismo popular, ele bate de frente com essa questão de os produtos do agronegócio, das grandes indústrias, das grandes corporações, justamente por estarem cooptando uma luta que não faz parte deles, entendeu? Nós lutamos pelo fim da exploração animal. Andar lado a lado com essas grandes corporações está fora de cogitação. Eu sempre trago uma reflexão, Aline, no sentido de o quê? Por exemplo, se eu como um hambúrguer de uma grande corporação, qual a diferença de comer a carne dessa grande corporação? É porque vem do animal, mas o animal está sendo explorado do mesmo jeito e vai continuar sendo explorado do mesmo jeito. E nós estamos colocando dinheiro para essa indústria para continuar a exploração animal, porque não tem um objetivo, uma proposta clara de mudança no setor. É só para pegar um nicho de mercado que parou de consumir deles, que hoje são 30 milhões de pessoas no Brasil que se consideram vegetarianas, entendeu? Então, assim, o veganismo que nós acreditamos que é o veganismo popular, ele luta contra essa onda de produtos veganos de grandes corporações, mas entende que isso é um processo natural dentro do sistema que nós estamos inseridos. Eu acho que assim, né, quando a gente se torna vegano, né, principalmente na periferia, a nossa ideia é consumir mais vegetais, né? Isso é básico, porque a gente não tem acesso a hambúrgueres do futuro ou hambúrgueres de grandes marcas, e aí acaba que a gente pensa assim, quem que a gente quer apoiar quando a gente está mudando a nossa alimentação, né? E como o Du colocou, o nosso apoio dentro do veganismo popular é o apoio à agricultura familiar. A gente se opõe ao agronegócio enquanto sistema, porque a forma como o próprio agronegócio está instalado, ele está estabelecido, ele tende a visar apenas o lucro, alta produção e monocultura. Ele não visa alimentar as pessoas, entende? Então, a gente se opõe a esse sistema, justamente porque a lógica dele não faz sentido dentro do que a gente acredita. E a gente precisa falar, né, que o que sustenta o agronegócio não são produtos vegetais, né? É pecuária, é animal. E quando entra a soja, o milho, por exemplo, vai ser triturado para se tornar ração animal. Então, eu acho que, assim, se a gente quer questionar produção de alimentos, se a gente quer realmente combater, de alguma forma, a exploração animal, a gente tem que ir no coração do agronegócio, porque a pecuária é o pilar desse sistema, entendeu? Custo de ser vegano. Bom, a gente responde essa pergunta há 6 anos, né? E ela muda conforme do tempo, mas a gente está acostumado. O nome, ele surge, nós crescemos na região do Campo Grande, mais precisamente aqui no Conjunto Habitacional Parque Itajaí, que é uma região periférica que fica a 20 quilômetros do centro de Campinas. E quando eu me tornei vegano, veio alguns questionamentos no começo, frequentando alguns estabelecimentos mais para o centro da cidade, né, com uma comunicação mais sofisticada, com alimentos realmente distantes do que a gente está acostumado aqui na periferia, né, que é o básico, coisas mais chiques, vamos dizer assim. E isso despertou alguns questionamentos, e depois o Léo também teve esse contato, e também despertou esse questionamento nele, como que esse veganismo vai se comunicar com pessoas que vivem em regiões periféricas, distantes, interiores do país, né? O Nordeste, por exemplo, o Norte do país, não esse veganismo eurocentrado da capital. E aí a gente estava aqui num dia, aqui em casa, sentado no sofá, e o Léo estava lendo um livro de sociologia, aqueles livros de capa grossa de escola, e ele falou em voz alta, punk periférico. No que ele falou punk periférico, eu olhei para ele e falei, vegano periférico. Ele falou, pô, vegano periférico. E ele criou o Instagram, vegano periférico, postamos, e a ideia, a princípio, era o seguinte, mostrar que pessoas que estão em periferias ou que vivem em periferias podem falar sobre veganismo, podem ser vegano, podem ser vegetariano, né? Porque a nossa família não tinha ninguém que era vegetariano, vegano, ninguém falava sobre isso na nossa escola, no nosso dia a dia. Então foi mais por isso. Esse boom que a página tem, ela cresce dessa forma justamente porque a gente une duas coisas que não existia, que é o vegano e o periférico. Geralmente o vegano sempre vem associado
a um estilo de vida mais elitista, mais de classe média alta, né? Pessoas em volta da piscina com aqueles espetos tudo colorido, com cogumelos. E o vegano periférico ele vem realmente para quebrar tudo isso, né? Ele vem para se opor a tudo isso de uma forma muito leve. O que acontece é que há um estereótipo muito forte em cima do veganismo que passa uma imagem de que o movimento ele só existe para pessoas brancas, de classe média alta, que têm renda altíssima, que consomem produtos totalmente sofisticados, exóticos. Só que isso a gente tem que entender, isso não é a realidade, isso é estereótipo. Porque quando eu me tornei vegano na periferia, eu passei a economizar muito mais em relação à comida do que eu economizava antes. Porque minha alimentação passou a ser arroz, feijão e muitos vegetais. Antes eu consumia ultraprocessado, que são todos os produtos ultraprocessados que tem no mercado, que é esses industrializados, cheios de açúcar, aditivos químicos em grande quantidade. Eu gastava muita grana com açougue, porque a gente sabe que açougue é caro. Então, quando eu tirei os produtos industrializados, ultraprocessados e o açougue, a conta do mercado ficou muito mais barata. E eu passei a incluir muitos vegetais com isso, né? E aí eu passei a ter uma alimentação muito melhor, muito mais diversificada, com muito mais propósito, porque o que eu estava colocando no meu prato tinha muito mais significado, né? Ele me nutria, me deixava saudável, me deixa saudável, aliás, e tem uma questão política, né? No sentido de eu não estar colocando animais dentro do meu prato, e isso tudo pagando muito menos do que eu pagava antes para consumir carne ou produtos de origem animal, né? Então, ser vegano é muito barato e depende da forma que você faz. Claro que se você virar vegano e quiser se basear em leites vegetais, em carnes veganas, salsichas e linguiças veganas, isso é tudo muito caro. Primeiro que é novo, e segundo, que essas empresas querem ganhar dinheiro com o rótulo, entendeu? Aí tem essa questão do orgânico, né? Que orgânico nada mais é do que produto sem agrotóxico, mas que virou um nicho. E aí você bota no mercado alimentos orgânicos, veganos só consomem orgânicos. Eu acredito que, assim, todos nós deveríamos consumir alimentos orgânicos porque são melhores para a nossa saúde. Porém, é tão inviabilizado, o governo ele subsidia o agronegócio, subsidia outras coisas em detrimento de uma alimentação orgânica, de fato, né? Então acaba sendo muito mais caro os orgânicos e os alimentos que têm agrotóxicos são mais baratos, até porque são subsidiados, e a gente acaba consumindo isso, né? Mas não é que a gente vai virar vegano e vai querer trazer o melhor mundo para a nossa realidade. Nossa, eu virei vegano agora, eu só vou consumir orgânicos, só vou consumir sal rosa do Himalaia, eu só consumo açúcar mascavo, sabe? Isso é um delírio completo, não existe isso. Nós temos que perder essa imagem de entrar num supermercado, olhar um leite de 19, 18 reais e associar isso ao veganismo. Porque, do contrário, a gente vê uma carne por 90 reais e fala, todos onívoros são elitistas, não faz muito sentido, entendeu? Então, assim, tá no mesmo lugar. Nós temos que parar de associar todo produto caro que tem um selinho vegano com o movimento vegano. São coisas distintas. Um é tentando vender um produto, coloca um selo para valorizar, e o movimento está caminhando de outra forma. Né? Um prato de arroz, feijão com batata, macaxeira, couve, tomate, muita salada, diversos alimentos brasileiros, populares, que são sem nada de origem animal naturalmente, é vegano, entendeu? Então a gente vai para outro caminho além desse das prateleiras. Como mostram o veganismo periférico nas redes sociais. A principal forma que a gente tenta mostrar isso é realmente mostrando um prato vegano quando a gente está falando de alimentação, né? Porque não sei se todo mundo sabe, o veganismo ele transcende a alimentação, né? Ele vai falar de couros, vai falar de testes em animais. Porém, quando a gente quer mostrar que o veganismo ele é barato na alimentação, a gente mostra um prato e fala sobre ele, né? Se você olhar nossos pratos no Instagram, os nossos pratos eles são simples, super nutritivos, e quando você vai ver eles em termos de grana, é muito barato.
porque são alimentos, assim, vegetais, acessíveis e que muita gente pode consumir. Claro que eu não vou falar que todo mundo pode, porque a gente vive num país completamente desigual, com regiões desiguais, então tem gente que não tem acesso nem ao básico. Então, eu acho que se a pessoa tem uma renda mínima para consumir, ela pode tanto ser onívora, que é consumir todos os tipos de alimentos, como pode ser vegana também. Muito vai depender da forma que você faz isso. Existem pessoas onívoras que gastam R$ 5.000 com alimentação, e existem pessoas veganas que gastam R$ 5.000 com alimentação. Da mesma forma que existem pessoas que gastam muito menos sendo onívoras e muito menos sendo vegana também. É só uma questão de como a gente faz isso. Bom, eu falei bastante da alimentação, né? De que a gente mostra pratos coloridos, que são super acessíveis, né? Do ponto de vista de quanto que você gasta para comprar folhas, e vegetais de modo geral. Mas também tem a questão dos outros produtos que a gente usa, shampoo não testado em animais, pasta de dente não testada, sabonete. E o mais engraçado e curioso é que esses produtos, muitas vezes, a gente encontra eles no mercado por um preço às vezes mais acessível do que os outros, tipo de grandes marcas que testam em animais, né? Então a gente sempre tenta mostrar para as pessoas assim, leiam rótulos, pegam vários produtos que estão nas prateleiras dos supermercados, leiam atrás, vê se contém algum ingrediente de origem animal, vê se é testado ou não em animais. E muitas vezes as pessoas vão encontrar produtos não testados em animais, produtos que não levam ingredientes de origem animal e que são muito mais acessíveis do que produtos de origem animal de modo geral, né? E uma das formas que a gente tenta mostrar e falar com as pessoas de quebrada, assim, com as pessoas de perifa, é na linguagem também. A gente tenta falar sobre produtos do dia a dia que todo mundo conhece, de alimentos que todo mundo conhece, que tem acesso, e com uma linguagem muito mais acessível, né? Muito mais de como a gente se fala no dia a dia, né? Não adianta a gente pegar, fazer um prato ultra elaborado, com receita difícil, com castanhas, não sei da onde, sabe? Não adianta, porque, primeiro, ninguém vai ter acesso a isso, as pessoas não têm tempo para fazer, porque, infelizmente, né, o nosso sistema não permite que as pessoas tenham tempo de ficar fazendo comidas elaboradas, né? Então as pessoas fazem uma comida rápida ali que podem, e a gente tenta trabalhar em cima disso, sempre dentro da realidade do povo brasileiro, que é a realidade que a gente mais conhece, né? Da realidade que a gente vem, assim. Então, eu acho que é dentro disso que a gente tenta mostrar o veganismo, que ele é possível, que ele é acessível, que ele é muito importante e que esses estereótipos de que veganismo é coisa de rico não faz o menor sentido. A Vegano Periférico ela está conectada com várias organizações como a Xepa Ativismo, Mídia Ninja, UVA, que é a União Vegana de Ativismo. Então nós temos esses braços, né, essas pessoas que estão apoiando a gente, então nós estamos em contato com eles o tempo inteiro, pensando em eventos, em ações, em trabalhos educativos, né? Então o tempo todo a gente está com essas pessoas que estão fazendo um trabalho maravilhoso aí também, né, nas redes sociais e nos seus respectivos locais. O documentário dos ativistas veganos. É um documentário bem legal, que foi produzido pela Habitante Filmes, tem mais de 100.000 visualizações no YouTube e foi distribuído pelo Mídia Ninja. É uma coisa, assim, muito massa, e ali ele sintetiza o nosso trampo, basicamente, né? Então é bem legal também para ficar de sugestão aí pra galera. Acesse o portalnorte.com.br e confira a matéria completa.